Nesse vídeo vamos começar e terminar o livro de Cantares, capítulos 1 a 8. Como sempre, em todo início de livro nós mostramos, nós estamos seguindo essa tabela bíblica, que você lê a Bíblia em um ano, e a indicação é que você leia a parte indicada para cada dia e depois assista o vídeo, porque vai interagir a sua leitura, seus pensamentos com os meus comentários. Assim nós caminhamos pela Bíblia juntos. Claro que nós não conseguimos esgotar os assuntos num vídeo tão curto quanto esse, e claro que você também, ao ler os Cantares em um dia só, em algumas Bíblias fala Cantares, aqui fala Cântico dos Cânticos, se você ler tudo, todos os 8 capítulos, você não vai captar tudo de jeito nenhum, mas essa não é a intenção, captar tudo. A intenção é você se expor à palavra de Deus e permitir que Deus ressalte coisas na palavra. E nossa pergunta no último vídeo foi: o sexo é bom e santo? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque muitos cristãos têm a impressão de que o sexo no casamento é permitido, é abençoado por Deus, é para ter filhos, é para o casal ficar unido e tal, mas não consideram como uma coisa santa, como uma coisa divina, como uma coisa preciosa. Tanto é que realmente também, se for pensar, Jesus falou que depois de morrermos e ressuscitarmos, nós não teremos sexo, nós seremos como os anjos. Então o sexo é uma coisa do homem caído, do homem depois de pecado, mas não é verdade. O sexo existia antes do pecado, quando a Eva foi tirada de Adão e depois Deus trouxe ela para ele, apresentou ela para ele e ele falou: esta afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E os dois se uniram e se tornaram uma só carne. Então, esse que é a coisa maravilhosa. O livro de Cantares é um livro sensual, é um livro que fala do amor entre um homem e uma mulher. É um livro que não é, assim, tão cuidadoso, discreto, é um livro mais explícito. Fala claramente de partes do corpo da mulher, do homem, fala da paixão. Então, assim, o sexo é de Deus. O sexo é a ideia de Deus. O sexo é santo. O sexo é bom. Deus gosta que haja sexo porque foi Ele que criou. Então, por que a gente tem tanta coisa errada sobre o sexo? Tantos pecados, piores pecados, assim, mais escandalosos são os envolvidos com o sexo. Por que existe tanta pornografia e tanta indústria bilionária com isso? O diabo sabe que o sexo é a coisa mais santa que tem e ele quer sujar, ele quer desconfigurar, acabar com essa coisa santa. E ele conseguiu fazer tanto isso que as mentes ficam contaminadas e não entendem o propósito de Deus com o sexo. Ele tirou a santidade do sexo e tornou uma coisa comum, corriqueira, banal e terrível. Por que o sexo é tão importante pela Bíblia e por que Deus criou o sexo? Ele criou o sexo para que duas pessoas se unissem e se tornassem um. E Paulo, quando fala sobre isso em Efésios, ele está falando do marido e da esposa, mas ele diz: mas grande é esse mistério, mas estou me referindo a Cristo e a igreja. Ou seja, o sexo no nosso corpo físico, ele é uma figura da união do Filho de Deus com o seu povo na terra, que é a igreja, que vai se unir e se tornar um só. Não vai ser sexo, mas vai ser uma coisa superior a sexo. Assim como um cardápio no restaurante, tem aquelas fotos bonitas, mas não é a comida. Então o sexo é o cardápio, mas aquilo que nós vamos experimentar na união uns com os outros e com Cristo é muito superior. Por isso que não vai precisar mais de ter sexo na vida eterna, porque tem uma coisa muito maior, muito melhor. E é isso que o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, está enaltecendo, está trazendo à tona, está mostrando como isso é importante. Então você precisa abrir sua mente e pedir a Deus para lavar sua mente de todos os conceitos errados sobre o sexo que você tem tido. Tanto as proibições, tanto assim as coisas assim, se você quer ser santo mesmo, melhor não casar, melhor não ter sexo, melhor ficar só sem sexo nenhum, porque aí você vai ser mais santo, que muitos monges e freiras e tudo pensava isso, e a Bíblia mesmo fala contra isso. Ou então você vai estar se entregando à luxúria, aos pensamentos, às fantasias, também não é o caso. Aqui
é uma coisa maravilhosa e bonita. Você quer entender sexo do ponto de vista de Deus? Leia Cantares. E aqui o que ele fala sobre o amor, deixa eu só chamar sua atenção para alguns aspectos. A descrição do amor em Cantares é muito forte. Ele usa as palavras anseio, prazer, ele usa muitos cheiros. Você viu tanto de cheiro? Incenso, mirra. Mirra é mencionado várias vezes e foi oferecido no nascimento de Jesus por aqueles que vieram do Oriente, nardo, muitos outros cheiros. E isso aqui tem muitos versículos que eu anotei aqui, ele falando sobre os cheiros, então parece que o cheiro, o olfato é muito importante no amor. Depois ele fala sobre os sabores, ele fala sobre maçãs, passas, mel, figos, leite, vinho. Então ele está usando muitas coisas, cheiros e sabores. E depois ele usa mais palavras, eu falei sobre anseio, prazer e tal, mas ele usa paixão, fogo, ele falou que o amor é como fogo, o amor é forte como a morte, o desejo, e ele usa 2 vezes, eu estou doente de amor. Então ele está mostrando aqui uma paixão, uma saudade, um apego e todas essas figuras do amor. Então isso é muito maravilhoso. Tem muitos livros sobre o livro de Cantares, tem muitos livros que trazem um sentido espiritual, um sentido alegórico do livro de Cantares. Se você entender que a noiva é a igreja e o noivo é Cristo, então você tem realmente muitas dicas, muitas coisas preciosíssimas aqui para você entender como deve ser o nosso relacionamento com Jesus e vai consumar em casamento no final, em Apocalipse. O livro que eu li foi um clássico aqui, Cântico dos Cânticos, o misterioso romance, um clássico de Hudson Taylor. Nem sei se tem mais, se está sendo publicado ou não, mas Hudson Taylor foi um missionário muito maravilhoso, muito famoso, muito conhecido, que foi para a China, foi muito usado por Deus. Tem um livro dele chamado O Segredo Espiritual, de Hudson Taylor, é um clássico também. Mas esse livro eu li, né, li, sublinhei de diversas partes e tal, é muito interessante. Agora tem muitos outros, tá, que eu não li, que eu não tenho. Se você quiser aprofundar mais, pode se aprofundar. Nosso curso lá em Montemor, do Convergência, do CPP, curso de preparação profética, tem um dos cursos que é sobre o livro de Cantares. Ministrada com muita unção, é um dos cursos que os alunos mais gostam, que mostra a relação entre o cristão, entre a igreja e Jesus. Muito precioso, muito maravilhoso. Outras, assim, só terminando de comentar, tem muitos cenários da Terra Santa. Eu que tenho ido várias vezes lá, é apaixonante ver a menção do cenário lá. Por exemplo, montes, colinas, o Monte Hermon, jardins, pastos para rebanho, vinhas, flora e fauna da Terra Santa. É um livro, gente, de alta poesia, alta qualidade, beleza singela, maravilhoso esse livro de Cantares, tremendo. E uma última coisa que eu queria ressaltar é que o que mais afeta a noiva é a voz do noivo. Isso é muito importante para nós, que Jesus está invisível, né? Só alguma visão, coisa, mas se a gente não tiver visão, ele é invisível. Mas nós podemos ouvir a sua voz. Olha o capítulo 5, versículo 6. Eu abri ao meu amado, mas ele já se tinha retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei, mas não o pude encontrar. Chamei, porém ele não me respondeu. E o versículo 16. O seu falar é muitíssimo suave. Isso é a noiva comentando sobre a voz do noivo. E sabe o que toca mais o amado? O olhar da noiva. Então não é a voz dela, é o olhar dela. Olha o capítulo 4, versículo 9, ele diz: enlevaste-me o coração, minha irmã, noiva minha, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares. E o capítulo 6, versículo 5, ele diz: desvia de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Então ele é atraído pelo olhar dela, o olhar de paixão, de desejo por ele. Ele fica transtornado. E é a voz dele que afeta a noiva. E assim terminamos o livro de Cantares. Qual a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo? Quais são as características do livro de Isaías que o tornam tão especial?